Olá, irmãos e irmãs. Nos encontramos para a nossa terceira meditação sobre alguns elementos do Jubileu da Esperança. Hoje quero chamar a atenção para o dilema de todo ser humano. Como já lembrei outro dia, se todo ser humano traz consigo a esperança como desejo e expectativa do bem, se todo ser humano traz em si uma natural inclinação, uma tendência para o bem, se todo ser humano foi criado por Deus, que é o sumo bem, por que é que nem todas as pessoas são boas? Por que é que nem sempre as pessoas mais bem intencionadas conseguem fazer sempre o bem? São perguntas que nos desconcertam, são perguntas que nos desafiam. Mas vamos com calma, sem desânimo. São Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 7, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E ele faz um longo discurso sobre isso, né? Porque ele também experimenta esse dilema. Gostaria de fazer sempre o bem, sei que o bem está em mim, mas não consigo fazê-lo sempre como gostaria. O Catecismo da Igreja ensina-nos que o pecado original, que é um ponto fundamental da doutrina católica, nem sempre bem compreendido também, diga-se de passagem. O ensinamento da Igreja afirma que o pecado original foi como um golpe mortal na natureza do ser humano, como um veneno aplicado na natureza do ser humano. O conceito de natureza é um tanto abstrato, mas mais ou menos o nosso senso comum consegue alcançar isto, né? Aquilo que faz com que eu seja humano, e é isso que toca a minha natureza. Aquilo que em mim subsiste e permanece, não obstante a sucessão da minha idade. O pecado original, ele foi como um veneno, um golpe que contaminou a natureza humana. Deus, sumo bem, criou o homem para o bem e criou o homem bem. Porém, o pecado contaminou a natureza do ser humano. Diante disso, nós nos perguntamos, o que é possível fazer? O pecado original destruiu toda a nossa capacidade de fazer o bem? Não, claro que não. E só é capaz de fazer o bem quem acredita em Deus, quem acredita em Jesus Cristo? Também não. Por quê? Embora o pecado original, o veneno do pecado original tenha nos contaminado, tenha aí constituído uma ferida na nossa alma, também as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não creem em Jesus Cristo, elas também fazem o bem e podem fazer o bem. E a resposta é a seguinte: a nossa razão, o uso da razão, o uso honesto, é uma expressão técnica que se usa nos estudos da igreja, a reta razão. Isso ajuda, faz com que o ser humano intua o que é o bem e sinta, descubra em si o apelo para fazer o bem. Então, usando a reta razão, formando a própria consciência. Todo mundo tem consciência, se é cristão ou não cristão, isso independe. Usando a reta razão, formando corretamente a sua consciência. E a formação da consciência depende do cultivo de valores, sobretudo dos nossos pais, nas relações da nossa infância. Nossos pais vão ensinando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Então, se isto é feito com discernimento, clareza, objetividade, então nós vamos formando corretamente a nossa consciência. Então, a reta razão, a formação da consciência, a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que é humano e aquilo que é desumano. E a esperança natural, como eu já falei no outro dia. Tudo isso coopera para que qualquer ser humano
busque o bem, procure o bem. Com relação aos cristãos, há um a mais. Nós temos um motivo a mais, nós temos elementos a mais para descobrir o apelo de Deus em nós, o desejo que trazemos inconsciente ou conscientemente de fazer o bem. Na próxima meditação, aprofundaremos um pouquinho isso. Sobre todos vocês, desça a bênção de Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.